Meu nome é Ana Clara Xeren e, junto com Gabriel Teodoro, vou apresentar o trabalho de drogas de emergência para a cetoacidose diabética. Esse trabalho foi confeccionado por mim, Gabriel Teodoro, Luísa França, Mariana Cavalieri, Murilo Costa e Pamela Durães, feito para a disciplina de Terapêutica Médica 2, lecionada pelo professor Dr. Tiago Lazzaroni, no curso de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. A cetoacidose diabética ela é uma complicação grave que ela pode ocorrer durante a evolução dos diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2. Ela ocorre principalmente em casos de hiperglicemia precipitados, e as principais causas desse quadro são infecção, má aderência ou descontinuação do tratamento, quadros abdominais como pancreatite, colocistite, apendicite, isquemia mesentérica, também doenças cardiovasculares, tromboembolismo pulmonar, o uso de alguns medicamentos como pentamidina, beta-bloqueadores, corticosteroides e cetocolaminas, além também do uso de drogas ilícitas. Sabe-se que por causa do diabetes mellitus e a diminuição ou a resistência à insulina, o transporte intracelular de glicose é prejudicado, levando a um quadro de glicopenia celular. Visando a reversão desse quadro, a célula passa a produzir glicose por meio da gliconeogênese, que nada mais é do que a conversão de gordura e proteína em glicose, e também a glicogenólise, que é a conversão de glicogênio em glicose. Essas duas reações que eu acabei de falar, elas causam um aumento em um excesso de acetil-CoA e também uma produção exacerbada de corpos cetônicos, como acetona, acetoacetato, ácido beta-hidroxibutirato, que levam ao quadro de cetoacidose diabética. Nós podemos definir essa doença por meio de alterações metabólicas agudas extremas, como hiperglicemia, acidose metabólica, cetonemia e desidratação. Esse quadro ele pode ter como desfecho a morte, por isso ele é considerado uma emergência médica que deve ser tratada em unidade de terapia intensiva por profissionais capacitados e treinados para atender esse tipo de situação. A terapêutica, baseada na Sociedade Brasileira de Diabetes, ela tem algumas metas que eu vou citar aqui agora. Primeiro, a manutenção das vias respiratórias prévias, ou seja, em caso de vômito, é indicado o uso de sonda nasogástrica. Além disso, é preciso corrigir a desidratação, por meio de reposição hipovolêmica e restauração da perfusão tecidual. Seguindo, é preciso corrigir os distúrbios eletrolíticos e ácido básicos, além da redução da hiperglicemia e da osmolaridade, e, por fim, identificar e tratar o fator desencadeante da cetoacidose. A primeira terapia que eu vou falar aqui é a fluidoterapia, e ela é fundamental no tratamento de qualquer emergência hiperglicêmica. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho dos mecanismos de ação, que visa a correção dos fluidos. Isso é essencial para garantir débito cardíaco, pressão sanguínea e perfusão dos tecidos, em níveis adequados. Também, ela consegue diminuir a glicemia por diluição, e isolada, ela consegue diminuir em até 12%. Seguindo, ela aumenta a taxa de filtração glomerular, que consegue corrigir a hiponatremia e a hipocalemia. Além disso, ela diminui a secreção de hormônios hiperglicemiantes. Indicação e contraindicação. Esse tratamento não tem contraindicação absoluta em nenhum caso. Somente é necessário prestar atenção no caso de idosos e de cardiopatas. Nesse caso, o tratamento da fluidoterapia deve ser acompanhado da monitorização por meio da cateterização da artéria pulmonar. Agora, sobre os efeitos adversos, nós podemos falar do edema cerebral. Ele é mais comum quando utilizamos soluções hipotônicas. No caso de soluções fisiológicas, esse efeito adverso é menos comum. A terapêutica consiste numa infusão salina isotônica de cloreto de sódio a 0,9% em média, de 15 a 20 ml por quilo na primeira hora. Caso o paciente não apresente hipernatremia, essa prescrição se mantém da solução isotônica até que a meta de glicemia seja atingida. Caso o paciente apresente hipernatremia maior ou igual a 150, é necessário prescrever solução salina hipotônica de cloreto de sódio a 0,45 em média, de 10 a 14 ml quilo hora. Nos casos de glicose plasmática entre 250 e 300, os fluidos de reposição, eles também devem conter de 5 a 10% de estrose para permitir a administração contínua de insulina até que a cetonemia seja controlada, evitando a hipoglicemia. Pacientes com cetoacidose diabética, hiperglicemia e hiperosmolar têm um déficit de potássio corporal. Isso porque a insulinoterapia reduz o potássio sérico. Então, para evitar os efeitos da hipocalemia, faça a reposição desse íon. Essa reposição é indicada quando a concentração dele é menor que 5 miliequivalentes por litro. Um dos efeitos adversos da reposição de potássio são as arritmias provocadas pela hipercalemia. A administração de potássio ela deve ficar entre 20 a 30 miliequivalentes de cloreto de potássio por litro de fluidos. E aí já é o suficiente para a maioria dos pacientes. Entretanto, doses menores elas são necessárias para pacientes com
insuficiência renal aguda ou crônica. Já a insulinoterapia, que é um dos pilares do tratamento da cetoacidose diabética, ela consiste em um hormônio anabólico, a insulina, que atua no metabolismo intermediário, principalmente com os efeitos no fígado, gordura e nos músculos. Ela também influencia o metabolismo da glicose na maioria dos tecidos, mas principalmente no fígado, onde ela inibe a glicogenólise e a gliconeogênese. Ela estimula a síntese de glicogênio. Já no músculo e nos tecidos adiposos, a absorção de glicose é lenta e depende da insulina. A insulina nesses tecidos, ela origina um transportador de glicose, o GLUT4, que está armazenado em vesículas e, através da insulina, ela é expressa na membrana celular. Assim, acontece o estado hiperglicêmico do paciente, ele reduz, e o quadro da cetoacidose diabética ela é convertido. A cetoacidose diabética ela é uma emergência médica e potencialmente fatal. A cetonemia, a desidratação, a hiperglicemia, a acidose metabólica são um dos pilares que compõem a cetoacidose diabética. A insulinoterapia é indicada, como já dito, na hiperglicemia e a cetoacidose diabética. Como supracitado, a insulina só pode ser administrada quando o potássio for superior a 3,3 para evitar a hipocalemia. Apesar de muitos estudos mostrarem que a mesma eficácia e segurança das vias subcutâneas intramuscular, esses métodos só são recomendados em casos moderados ou leves. Um dos efeitos adversos da insulinoterapia são a hipoglicemia, hipocalemia e reações alérgicas devido a compostos associados à insulina, como o zinco. Também um dos efeitos adversos são as infecções no local da aplicação e a lipohipertrofia, que é um aumento dos depósitos de gordura subcutânea, atribuída à ação lipogênica na aplicação de insulina local. A terapêutica da insulinoterapia, quando grave a situação do paciente, é endovenosa e contínua, de insulina regular. As doses em média são de 0,1 unidades por quilograma a hora. Quando leve ou moderado, insulina intramuscular a cada hora. Ou análogos ultra-rápidos subcutâneos a cada 1 ou 2 horas. Quando a glicose ela atinge uma concentração de 200 e 250 miligramas por decilitro, é necessário administrar soro glicosado, isso para evitar a hipoglicemia. Já o fosfato, e é muito importante no organismo, sofre com a cetoacidose diabética, porque a hiperglicemia leva a diurese osmótica por ultrapassar a capacidade de absorção pelos rins, resultando em glicosúria, ou seja, a perda hídrica intensa e de eletrólitos, como o fosfato. A extrema depleção de fosfato pode levar a síndromes clínicas graves, como insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência respiratória aguda e outras complicações associadas à hipóxia. A administração dos fosfatos, entretanto, não é indicada para pacientes na rotina, porque ela pode levar à hipocalcemia, e não tendo também muitas evidências que mostram a melhora do prognóstico com seu uso. As situações do uso do fosfato são indicadas apenas em disfunção cardíaca grave, arritmias, fraqueza muscular e insuficiência respiratória, rabdomiólise e anemia significativa e concentração de fosfato menor do que 1 miliequivalente por litro. Um dos efeitos adversos da administração de fosfato é a hipocalcemia secundária à administração intravenosa do fosfato. A terapêutica consiste em administração de 25 miliequivalentes de fosfato de potássio. Já a terapêutica do bicarbonato na cetoacidose diabética raramente é necessária para o tratamento dela. A administração de bicarbonato não apresenta vantagem na recuperação do paciente, porque não influencia na hiperglicemia, que é a base que desencadeia os efeitos. Isso também, a terapia com bicarbonato pode aumentar o risco de hipocalemia e edema cerebral. Pacientes com pH menor ou igual a 6,6 devem receber, somente nesses casos, devem receber infusão de bicarbonato para controlar o pH sanguíneo. A administração recomendada é de 50 a 100 milimols de bicarbonato de sódio, com solução isotônica.